aspecto de tensão com Júpiter no dia 17 de maio, continuando os desenvolvimentos daquilo que foi iniciado em 2020 durante a conjunção. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link para as redes sociais, para o canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Para entender essas energias, a gente precisa lembrar que Plutão está em Aquário desde o dia 23 de março, né? Entrou retrógrado, então tem os vídeos aqui no canal para quem quiser entender mais. E o Júpiter acabou de ingressar em Touro, né? Finalizando ali sua passagem por Áries. Então são energias que também precisam ser consideradas para continuar, né? Para a gente entender como vai seguir o desenvolvimento desses dois. É um ciclo maior de cerca de 12 anos, então a gente precisa entender cada um dos passos, porque vai ser um período maior de trabalho, que essas energias vão impactar coletivamente todos nós. E 2020, né, foi um ano muito difícil para todos nós, né, para a humanidade em geral, devido aos desafios de algo que eu não vou nem dizer o nome, que é para o YouTube não brigar comigo. Mas foi a época também que eu comecei a acompanhar os movimentos astrológicos. Não tinha o canal antes, mas já estava aprendendo ali a ler esses movimentos. E o que me chamou a atenção foi justamente uma análise que um professor fez do potencial que tinha ali o início, né, da pandemia em si, a partir da análise astrológica. Eu estava estudando já há mais de um ano na época, e eu fiquei interessado porque a gente conseguia justamente ver esses movimentos pela astrologia, e não é que a gente prevê, antecipa, não sei, porque não é bem assim, né? Mas a gente consegue ver que algo vai acontecer, algo significativo, e se prepara melhor. Então me ajudou muito a entender, e também as pessoas com quem eu conversei. E é por isso um dos motivos, é um dos pilares que a gente levou até esse canal, que a gente usar os movimentos, né, ler os movimentos dos astros dentro daquilo que é chamado de previsão astrológica, que não é uma vidência, que não é adivinhação, que não é nada disso, para a gente se antecipar, se preparar melhor e lidar com os desafios, seja lá do que for que vai manifestar. É igual vai acontecer em 2026. 2026 eu já falei algumas vezes que a gente tem aspectos desafiadores para lidar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre, para a gente entender melhor quais são as energias que vão estar em atuação, mas a gente já precisa se preparar, porque 2026 tem novos desafios para a coletividade. E o Júpiter representa a fé, a filosofia, a legislação, os juízes, aquilo que a gente acredita, né? O potencial de crescimento, de expansão, de ampliação. É o grande benéfico da astrologia, por assim dizer, que distribui benesses por onde passa, mas ele expande para o bem e também para o mal. Ele expande e ponto. Então, o que tiver ali na área que vai ser tocada pelo Júpiter vai ter esse potencial de expansão. Está muito ligado à cultura, ao estrangeiro, aquilo que vem de fora. Estudos mais elevados, né? Estudos que podem colocar a gente num novo patamar, isso também é de Júpiter. A fé, não só no sentido religioso, mas como a gente acredita, né? Como a gente tem um otimismo, um entusiasmo, isso é representado também por esse planeta. Agora, quando encontra com Plutão, e eu já falei várias vezes do Plutão aqui no canal, o efeito principal é de destruição. Ele vai causar ali um impacto, né? Vai expor o que tem de negativo. Então, desses temas todos do Júpiter, a gente vai ter ali uma tensão, né? Que é a quadratura crescente. Então, começa a desenvolver aquilo que foi iniciado em 2020, nesses temas do Júpiter em específico. A gente precisa ver o que ele vai revelar, né? O que ele vai trazer à tona, porque aí a gente precisa trabalhar. Nos temas de Júpiter, então, tem que prestar muita atenção, porque vai causar essa destruição
Então, muitas vezes vai parecer que a gente está perdendo a fé, o entusiasmo, o otimismo, não consegue mais acreditar, mas é porque ali precisa ser olhado de uma outra forma. A gente precisa enxergar internamente o que esse Plutão está provocando em nós, o que tem de oculto, o que ele está precisando transformar nos temas de Júpiter para que a gente saia do outro lado melhor. E aí, como eu falei, vai ser um aspecto que vai terminar somente em 2033. Então a gente está falando de um desenvolvimento de energias mais longas, porque são dois planetas muito lentos. O Júpiter leva 12 anos para dar a volta, então são 12 anos desde a conjunção para que haja novamente um momento ali de início e finalize esse período. Então a gente precisa prestar atenção, né, lidar com esse lado oculto, lidar com esse lado podre, muitas vezes, pútrido, né, que precisa ser purgado, limpado, transformado para que algo novo venha à tona. Então esse é o sentido. E quem era Júpiter e quem é Plutão, né? Então os dois, pela sabedoria grega, eram irmãos, né? Eram deuses. Os dois são filhos de Saturno, de Cronos. Júpiter reina na Terra e nos céus e Plutão reina no submundo. Então quando esses dois se encontram, é raro porque Plutão não deixa seus domínios. Governa a fronteira entre a vida e a morte. Ele é que determina quem vai viver e quem vai morrer, na verdade. Então ele fica ali no submundo dele, que muita gente chama de Hades, e faz uma comparação enganosa com o inferno cristão. Não é a mesma coisa. Quando todo mundo morria, ia para o Hades, né? Então ali dentro tem várias formas diferentes, dependendo da forma como se morria, você ia para um lugar ou para o outro. Tinha uma vida, né, uma variação ali, mas não é igual ao inferno cristão, não é a mesma coisa, e eu vejo muita gente fazer essa comparação de forma errada, porque quando eu falo inferno, vocês estão aí já pensando no lugar cheio de chama, de sofrimento, de tortura, e o Hades não era da mesma forma. Então, a partir do momento que a gente morria, atravessava o rio, né, na barca de Caronte para ingressar no reino de Plutão, e de lá ninguém mais retornava, a não ser que tivesse a permissão dele. Então ele tem o poder de governar a fronteira entre a vida e a morte. E quando ele saía do submundo para encontrar com Júpiter, era normalmente para resolver algum problema, alguma contenda que envolvia ali, né, as pessoas recorriam ao Júpiter. Daí vem o benéfico dele, para que eles ajudasse, salvasse, fizesse ali o que estava sendo, né, pedido, ou resolvesse a necessidade, e muitas vezes o Júpiter precisava encontrar com Plutão. E desse encontro eles chegavam a um acordo. Mas o Júpiter sabe que, apesar da fama dele de rei dos deuses, era Plutão que governava. Então, quem decide, quem manda, quem realmente dá a palavra final é Plutão. Por isso ele é o poder oculto, né? Por isso ele tem essa capacidade de fazer até mesmo o rei dos deuses tremer. Então o Júpiter vai ter que lidar com esse ponto de Plutão que está ali, essa tensão, para revelar o que tem de oculto, que precisa ser purgado, que precisa ser transformado, principalmente porque tudo isso foi iniciado no signo de Capricórnio. Então tem a ver com as estruturas dos temas de Júpiter, com as estruturas da crença, com as estruturas da fé, com as instituições que zelam pela fé, que zelam pelo legislativo, que zelam pela justiça, né? O Júpiter é o que distribui a justiça pelo mundo. Então, quando encontra com o Plutão torna visível o que não está funcionando, quais são os lados podres desse Júpiter. Então, tudo isso é o que está em desenvolvimento, é o que vem à tona. Então vamos às datas, né? Como eu falei, a conjunção, que não foi uma só, aconteceu em 2020. Então a primeira no dia 4 de abril, prestem atenção, eu vou colocar as datas aqui no vídeo para que vocês possam anotar, porque é importante. Então a partir do dia 4 de abril, o que estava ali em desenvolvimento? O que começou nesse sentido dessas energias todas
que eu estou falando. A segunda conjunção no dia 30 de junho de 2020. Então o que vem à tona, né? O que a gente consegue captar? Eu sei que foi um ano muito difícil para todo mundo, então muita coisa pode se perder, mas a gente precisa pensar nessas estruturas que estavam sendo destruídas, reviradas ali pelo Plutão e com Júpiter, né? E por fim, no dia 12 de novembro foi a última conjunção. Então foram 3 momentos em que essas energias se encontraram para começar a desenvolver algo. Então o que foi iniciado lá em abril ganha mais força a partir de 12 de novembro. Então, prestem atenção nas datas e vejam aí nas reflexões, nas agendas, o que pode estar acontecendo, o que estava acontecendo além do evento mundial maior, mas individualmente como cada um estava recebendo aquilo. A quadratura agora no dia 17 de maio, né? Então começa a crescer, começa o desenvolvimento de tudo isso que eu estou falando aqui. O auge dessa energia vem no dia 20 de julho de 2026. Olha aí, mais um trânsito de grandes impactos energéticos em 2026. Então vamos prestar atenção que a gente tem até lá para fazer toda essa limpeza, né? Fazer essa transformação que o Plutão está pedindo. A finalização só começa no dia 30 de outubro de 2029. Então, no momento ali do auge, né, que vem a coisa à tona, que torna claro, né, que é impossível a gente esconder, a gente tem até 2029, de 2026 a 2029, para fazer o que não foi feito e dar as devidas finalizações, né? Porque a partir de 2029 começa a fechar o ciclo e a gente tem que jogar para fora, fazer as limpezas, as purgas necessárias. E essa energia só chega ao fim, né? Barra início, que é o momento que começa uma nova energia, no dia 4 de fevereiro de 2033. Então a gente está falando aí de 10 anos dessa energia, né, desses desenvolvimentos que a gente precisa prestar atenção e continuar trabalhando. E agora vamos dar uma olhada na mandala para a gente expandir ainda um pouco mais a visão sobre essas energias e saber o que mais a gente precisa considerar. Então essa é a mandala do momento em que Plutão e Júpiter formam quadratura no dia 17 de maio, às 22 horas e 10 minutos do horário de Brasília. Então a gente vê o Plutão retrógrado, né, a 0 graus de Aquário, e o Júpiter, que ingressou no dia 16, no caso, né, um dia antes, em Touro, aos 0 graus, formando uma quadratura que é um aspecto de tensão. E aí continua o desenvolvimento do ciclo que foi iniciado em 2020, né? Na verdade, a gente está trabalhando com um período muito maior, é um ciclo que vai até 2033, como eu falei lá no início, então a gente precisa entender agora quais serão as energias. O Júpiter que se torna cada vez mais objetivo, mais prático, que traz a expansão, né, o grande benéfico para os temas da materialidade, fazendo essa quadratura, esse aspecto de desenvolvimento com o Plutão. Então, Plutão em Aquário, que está mexendo com as questões todas da humanidade, da tecnologia, dos supostos avanços, dos supostos progressos, agora pede que a gente faça essa purificação também dos temas de Júpiter. E aí, para a gente viver essa expansão, né, como eu falei lá no início, o signo de Touro é um signo que está sendo muito impactado, já tem bastante tempo, né? A gente teve Urano desde 2019, a gente ainda está com Urano em Touro, vai ficar até 2025, é mais um trânsito para 25, 26, mas além disso a gente teve em 2022 4 eclipses no eixo Touro-Escorpião, e a gente teve mais um esse ano. Então, assim, é um eixo que está sendo muito impactado, os nodos estão presentes no signo de Touro e Escorpião, então o Júpiter tende a trazer um toque mais benéfico, né, mais benevolente, uma suavizada, né, uma melhorada dentro daquilo que é possível. Eu tenho sempre que lembrar isso, porque não existe nada milagroso, mágico. Tudo vai depender de como que a gente trabalhou
todos esses pontos, desde os eclipses, a gente vê que os resultados ainda não estão vindo à tona, né? Pode ser que com a passagem do Júpiter tenha essa suavizada que está faltando e aí a gente consiga melhorar esses temas da materialidade. Só que para isso, né, vamos pensar o quão simbólico é. O planeta acaba de ingressar num signo, no caso aqui o Júpiter em Touro. Aí, logo em seguida, já forma a quadratura com Plutão. E aí vamos retroceder até 2020, que o encontro dos dois, as 3 conjunções aconteceram no signo de Capricórnio. Ou seja, a gente está falando das estruturas, né? Daquilo que Plutão estava modificando, né? Estava destruindo das instituições, das estruturas de poder, de como a sociedade se organiza. E agora ele pede que o Júpiter faça, né, continue desenvolvendo tudo aquilo que eles iniciaram quando fizeram a conjunção, mas para isso o Júpiter precisa mais uma vez fazer essas purgas, essas limpezas, olhar para aquilo que é negativo e a partir dali fazer uma transformação, fazer uma transmutação para que esses temas sejam beneficiados de agora em diante. Então é necessário a gente pensar e enxergar dessa forma. Não adianta só falar, o Júpiter vai passar em Touro, então vai ser um momento de muita melhoria financeira e tudo mais. Tudo isso está condicionado a essa capacidade de fazer a limpeza, de fazer a purga, de olhar para aquilo que estava oculto, né? Reconhecer, mas também das atitudes que estão sendo tomadas. Então, na prática que a gente vai ver se esse Júpiter vai expandir benesses ou necessidades. Mas para isso a gente precisa, né, coletivamente, individualmente, estar ali tomando medidas, tomando ações para garantir que quando ele passa, ele expanda o benéfico e não o negativo. Aí a gente tem também o Marte entrando na jogada, né, fazendo ali a quadratura com Júpiter e a oposição com Plutão. Eu até falei um pouco quando o Júpiter ingressou em Touro, que seria um desafio e tudo mais, e a gente vai vendo que está sendo desenhado ali o aspecto exato, né? A formação aqui de uma tensão maior, né, que traz não só a quadratura de Plutão com Júpiter e Júpiter, por sua vez, com o Marte, como também Marte fazendo oposição. Então, é por isso que eu estou dizendo, tudo vai depender da nossa atitude, de como a gente vai agir para realizar esses pontos. E também dessa capacidade da gente transformar, né, transmutar aquilo que não está sendo realmente bom, aquilo que é pútrido, aquilo que não presta sobre os temas de Júpiter, para a gente viver de fato benéfico. Aí o ascendente caindo a 3 graus de Aquário, com o próprio Plutão aqui em conjunção, né? Então, mais uma vez, há uma ênfase das energias. Então, a gente não precisa só purgar os temas de Júpiter, mas também agir no sentido de fazer essas purgas, né? Incorporar excentricidade, incorporar o progresso, ações que beneficiam os coletivos, seja os que nós estamos inseridos ou da humanidade em geral, né? O Aquário é o signo voltado para as grandes questões da humanidade. Então a gente precisa aplicar essas energias nos empreendimentos, naquilo que a gente está desenvolvendo para ter aí um crescimento. E também dessa capacidade de transformar tudo isso. A gente está vendo muita coisa em relação à tecnologia, né? Nessa primeira hora do Plutão em Aquário, a gente já está vendo muita coisa, mas tende a intensificar com o ingresso definitivo em novembro de 2024. Então a gente precisa também olhar para esses temas e fazer essa purificação e incorporar tudo isso nesses temas que a gente quer que o Júpiter beneficie a partir de agora. E lá no meio do céu, a bússola desse período, né, o destino, está o signo de Escorpião, que foi o signo que teve, né, envolvido aí na alunação. A lua cheia, a última lua cheia foi em Escorpião, não é no mesmo grau, mas trouxe à tona toda uma intensidade, né, todo
um emocional eletrizante, né? Tudo que era muito intenso, e agora vem com essa coisa mais transformadora que a gente precisa incorporar na vida pública, na carreira de uma forma em geral, até porque o Escorpião é um signo regido pelo Plutão e também corrigido pelo Marte. Então a gente vê que há, né, para esse Júpiter que está aqui fazendo uma oposição exata a esse meio do céu a 1 grau de Escorpião, que para esse Júpiter abrir o caminho, além da intensidade, da eletricidade, da profundidade, de se transformar perante crises, é preciso também lidar com a quadratura com Plutão e com a quadratura com Marte, que são regente e corregente do signo que aparece lá em cima. Então, essa mandala está muito fechadinha nesse sentido, né? Ela é muito intensa. Esses temas do Júpiter vão ser muito trabalhados porque não só depende disso a expansão que ele veio trazer para Touro, como também dos seus temas, né? Da fé, da legislação, da justiça, do benéfico, né? De ser de fato grande benéfico depende de tomar atitude. Aquilo que o Plutão revelar sobre o Júpiter, a gente vai ser obrigado a tomar uma atitude, não vamos poder ficar inerte, até porque o meio do céu sinaliza o quê? Que a partir das crises desencadeadas por esses pontos, a gente precisa fazer o renascimento, a transformação, a fênix, né? Viver o mito da fênix coletivamente e individualmente. Então vai ser muito intenso. Eu acredito que a gente vai se deparar com muitos desafios nesse sentido, mas é preciso ter em mente que tudo vai ser para que renasça das cinzas, né? Então, dependendo aí do tema que manifestar, a gente tem que ter em mente que o que está sendo feito é uma limpeza, não é uma destruição, né? Apesar de usar essa palavra, nada está sendo destruído porque é ruim, porque é mal, porque é cruel, nada disso, mas está vindo à tona para que a gente tenha uma consciência e se transforme a partir dali. Então é isso que eu vejo nessa quadratura, nessa mandala de quadratura crescente entre Plutão e Júpiter, de um ciclo que só se encerra em 2023 e a gente precisa trabalhar, né, com essas energias, desenvolver as consciências, crescer, expandir positivamente para aproveitar o benéfico que o Júpiter veio trazer. Então, além dessas energias entre Júpiter e Plutão, a gente precisa considerar também o nó do norte, o nó do sul e o Mercúrio, porque são energias que estão ali diretamente impactadas por estarem fazendo aspectos com o Júpiter. Ou seja, o nó do norte, que muitas vezes é considerado como o destino da humanidade, ou melhor, que afeta, né, a cabeça do dragão, que afeta o destino da humanidade, precisa também dessa energia de Júpiter purificada a partir do Plutão para que a gente consiga desenvolver a partir de agora. Então eu falei, a gente tem aspectos desafiadores para 2026 e 2026 é o ano do auge entre Plutão e Júpiter. Então a gente precisa pensar já, né, trabalhar já com essas energias, porque o destino da humanidade, né, o nosso futuro está dependendo da gente entender cada vez mais essas energias. O Plutão, com essa necessidade de transformação, de purga, de limpeza daquilo que a gente acredita, da forma como a gente sente a nossa fé, da forma como a gente vive esses temas, do senso de justiça. Tudo isso precisa ser transformado, porque em 2026 vai ser muito necessário. Então a gente precisa continuar desenvolvendo. E nesse sentido eu falei muito também, né, durante a retrogradação de Mercúrio, que acabou no dia 14, que a gente precisava trabalhar o negativo no mental, né, nos pensamentos, na comunicação, nas trocas. E mais uma vez a gente observa que para expandir, para ter ampliação, né, para crescer, seja em comércio, seja na comunicação, a gente precisava ter feito
esse trabalho de limpeza mental, porque agora vem essa energia do Plutão em cima do Júpiter, e para a gente continuar desenvolvendo, continuar expandindo, vai ser necessário fazer toda essa purga, transformar e principalmente não se apegar, porque como eu falei lá no início, quem detém o poder é o Plutão. Coletivamente a gente vai ter os impactos das mais variadas formas, né? Como eu já falei outras vezes, aquilo que está em desenvolvimento com Plutão em Aquário, que começa definitivamente a partir de novembro de 2024, vai ser muito importante também para esses temas do Júpiter. Na coletividade, a gente vai ter que assistir, né, principalmente assistir, porque é assim que a gente lida, né, com esses eventos, a gente recebe, processa, mas esse processo é para que a gente crie cada vez mais consciência. Então o Plutão vai expor muita coisa das questões de legislação, de justiça, de religiões, tudo vai ser exposto, ninguém está livre. Todos nós seremos impactados para que a gente receba essa força toda de uma maneira mais positiva, porque a gente precisa fazer essa transmutação e entender cada vez mais, ter consciência sobre esses assuntos e parar de pensar que é sempre o externo, né? Que então é alguém que está cuidando, é injusto, mas não fui eu, foi outro. Tudo isso é cada um de nós que precisa fazer. Como eu falei, a gente está aqui para ancorar a luz e a gente só consegue fazer isso limpando o que há de negativo, né? Livrando ali do que há de negativo. Então, nesse sentido, a gente vai precisar rever a nossa fé, a nossa religiosidade, a justiça, tudo isso vai precisar ser purgado, porque é o Plutão e ele determinou, por assim dizer, porque eu não sou desses que acreditam, é o planeta, a gente fala aqui simbolicamente do que a gente está vendo, né? Então é uma representação. Mas essa energia quer que a gente faça isso, a gente precisa partir para um outro nível. E lembrando que a gente está em fase de transição para a Era de Aquário. Então todas essas coisas precisam ser remexidas e vão ser muito intensamente remexidas para que a gente comece a plantar novos frutos para uma nova era de fato. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais desse potencial, como que pode ter recebido isso no mapa natal lá em 2020, o que vai vir a ser desenvolvido, como é um prazo maior, tem o link para me chamar no WhatsApp, marcar a consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.